Fala pessoal, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo, é um vídeo inaugural, então assim, me perdoem os erros, me perdoem as falas, às vezes um pouco ainda engessada na parte jurídica, mas a ideia aqui é trazer um pouquinho do conteúdo que eu tenho, um pouquinho da minha experiência, um pouco do que eu vivencio, do que é a minha rotina, do que são os meus negócios. É, e compartilhar com vocês conteúdo de diversos temas relacionados a negócios, tá? Principalmente na parte do direito, trazer segurança para vocês iniciarem, tocarem, reformularem, enfim, os seus próprios negócios. Então, meu nome é Vinícius Paladino, eu sou advogado, especialista em direito empresarial, eu atuo com isso já há alguns anos, alguns bons anos aí. E se você está pensando em abrir o seu próprio negócio, esse aqui provavelmente vai ser um vídeo muito legal para você. Se você já tem o seu negócio, acho que vale a reflexão, vale a gente olhar um pouquinho para o que está sendo falado aqui e tentar trazer para inserir no teu negócio. Se você já tem o seu negócio há muito tempo, também pode ser bacana para você. Então, assim, esse vídeo é para para o empresário, para o empreendedor, para a pessoa que tem desejo de ter negócio, de investir e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é sobre planejamento. É um dos erros mais comuns, e a gente vê aí, tem diversas é, é, notas, matérias e tudo mais que falam que as empresas só duram, maior parte das empresas não passam dos 5 anos, as empresas duram pouco, muitas empresas são feitas para acabar, enfim, muitas falácias aí, ou então até verdades, né, por dados, mas o que não fala é o porquê. E aqui eu vou trazer um pouquinho do que pode reduzir as chances do seu negócio ter um fim trágico, né? Então, aumentar um pouco a tua capacidade de produzir um bom negócio. E a primeira coisa é um planejamento. O planejamento é onde você vai começar a entender e ver o futuro do teu negócio. Alguém já trabalhou provavelmente ou na área que tu atua ou na área próxima a ela. Então, uma primeira coisa é a gente entender o que o nosso segmento está falando, o que o nosso segmento está fazendo, né? E é importante tentar entender o que o mercado que você deseja entrar especificamente comunica. Então, quais são os diferenciais do teu negócio? Quem são os seus concorrentes na tua região? Então, vou abrir uma empresa de um supermercado. Tá, na tua região, quais são os supermercados que existem? Quem são os mercados aqui que atuam? Por que eles atuam? Como eles atuam? Eles têm delivery? Eles não têm delivery? O que é a atividade de cada um, né? Isso aí começa a ser um pouquinho do que é um planejamento, o que é um início de negócio, né? E essas respostas são é, 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 fundamentais, essenciais para você começar a entender o que é o seu negócio, para onde você deve ir e por que você deve ir, né? Então, quando você vai falar sobre a parte jurídica, principalmente, isso traz uma segurança, isso traz uma necessidade de você se adequar a certas situações. Então, vou passar um pouquinho aqui agora para a parte de governança e estrutura, né? Então, essa parte de estruturação jurídica, o que que, qual é o papel disso, o que a gente precisa observar dentro do negócio. E isso passa pelo planejamento prévio, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é numa estrutura de governança corporativa. É, as, in- os advogados, os juristas, e muita gente fala disso, até os próprios grandes empresários falam disso para grandes estruturas, falam disso para uma Magazine Luiza, falam disso para uma Americanas, que mesmo com governança corporativa teve problemas, falam disso para grandes empresas, grandes segmentos, grandes indústrias. Mas eu gosto de trazer isso para a realidade do pequeno. Eu gosto de trazer isso para a realidade do pouco. Porque governança corporativa está muito além daquelas grandes estruturas de conselhos, está muito além disso. É um
na minha visão, é um conceito mais amplo, né? E dentro desse conceito amplo, a gente tem um conjunto de práticas que eles vão orientar as tomadas de decisão, eles vão orientar o caminho da empresa, eles vão orientar o segmento dos negócios, né? Então, quando você cria uma estruturação de uma governança, e isso pode ser feito desde um documento jurídico redigido, traz uma segurança maior, até pequenas decisões em conjuntos ali entre você e o seu sócio, tá? Então, definir quais são as regras, né, do jogo dentro da tua sociedade. E aqui eu acho que eu vou tentar trazer um pouquinho de alguns pilares, tá, da governança corporativa. E o primeiro pilar que eu acho que é interessante a gente trabalhar um pilar de estratégia e um pilar de sociedade em conjunto, né? Então, o que que é esse pilar de estratégia? Quando você está na ideação do teu projeto, então quando você já tem o teu projeto começando a rodar, você deve alinhar com aquele que está caminhando junto contigo. O que que são as expectativas? O que que é o negócio? É, quais são os pensamentos de cada um? O que cada um entende pelo negócio? Então, um exemplo prático. A gente esteve sentado aqui no escritório junto para reunir, para iniciar um projeto e a gente começou a desenhar, né? E aí, o engraçado é que uma mesma palavra, um mesmo conceito, para quatro pessoas diferentes, surgiram quatro ideias diferentes. É, um achou que era de uma forma, outro pensou de outra, enfim, e cada um foi desenhando de uma forma. No final das nossas reuniões, a gente conseguiu delimitar o que, que era a direção correta, o que, que era a direção que a gente pensava em conjunto ser a ideal. Mas isso só se tornou realidade depois de um alinhamento. E esse alinhamento, ele só se torna uma regra depois de instituída como regra. Então, é importante fazer esse alinhamento de expectativa com você e seus sócios, aquelas pessoas que estão juntas com você. Então, se tem a expectativa de permanecer, de vender, de estruturar, como é que é o caminho do negócio, que é esse caminho de negócio que vocês querem? Vocês querem trabalhar com parcerias? Vocês querem trabalhar só com comercial? Vocês estão dispostos a abrir mão do teu negócio para um terceiro entrar com dinheiro? Enfim, essas esses pequenos alinhamentos, tá? Essas pequenas decisões. Uma coisa que é muito importante, que entra conflito, contratação. Então, posso contratar familiar, não posso contratar familiar, isso também é parte da decisão e do conjunto de alinhamento ali do início, né? Bom, uma outra parte de alinhamento também que eu acho interessante é a parte de alinhar o que é a estrutura jurídica do teu negócio. E aqui vai um adendo e um grande reforço para você. Busque profissionais capacitados para aquilo que você precisa fazer no momento. Então, o teu contador é a pessoa que vai ser capaz de te explicar a estrutura contábil do teu negócio. Ele vai saber o que que é imposto que você paga, quanto você paga, como você paga. Enfim, ele consegue te dar essa noção. Um advogado, ele vai saber falar sobre as estruturas societárias, ele vai saber falar sobre uma redação de um contrato social. E o contrato social é basicamente a regra do teu negócio. Vai falar sobre distribuição de lucro, ele vai falar sobre percentual de cada um dentro da sociedade, ele vai falar sobre o que é o objeto da tua sociedade, o que a tua sociedade de fato faz. Então, assim, é importante você trabalhar essa estrutura de uma forma bem interessante. E aí, dentro dessa parte ainda, eu sugeriria a criação de um acordo de fundadores, né? Com a distribuição das participações de cada um, o que, que é que cada um vai contribuir. Então, ó, fulano vai contribuir com tantas horas, Beltrano vai contribuir com um financeiro, e cada um vai dispondo daquilo que vai planejar contribuir no início até o projeto se manter de pé, né? E aí depois eu entro num outro segmento que eu acho interessante a gente trabalhar, esse outro pilar, que é a proteção do teu negócio, né? Então, proteção dos ativos do negócio. Então, vou dar um exemplo que você começou um estúdio, começou uma agência, né? E aí, para começar uma agência, muitos, dependendo da necessidade, alguém vai ter que comprar a câmera, né? A empresa vai ter que comprar a câmera.
De quem é aquela câmera? Aquela câmera é de fulano, é de cicrano, é da própria empresa? De quem é essa câmera? Isso é uma coisa importante a se delimitar. Às vezes você desenvolve a marca da empresa. De quem é a marca? E aí entra também uma proteção de registrar essa marca. Qual a importância disso, tá? A importância é que, uma vez que eu tenho uma marca e eu quero utilizar aquela marca, eu preciso registrar e proteger a minha marca para que ninguém possa utilizar a mesma marca que eu. Imagina se não tivesse isso, qualquer um poderia abrir uma televisão e chamar de Globo. Você concorda comigo? E não é assim que as coisas funcionam, principalmente na parte empresarial. Então, criar cláusulas ali dentro dessa estrutura e até dentro do próprio acordo de fundadores sobre concorrência, sobre confidencialidade das questões mais estratégicas do negócio. Então, imagina, é, é, você tem uma sociedade que você tem uma agência, você e mais duas pessoas. E você dedica seu tempo, seu dinheiro, é, sua vida para abrir um negócio. O, o teu outro sócio, da mesma forma, o terceiro sócio, ele só dedica meio período e mesmo assim ele, quando tem oportunidade, ele pega os clientes dessa empresa e leva para a empresa, para outra empresa dele. Isso daqui pode prejudicar o teu negócio como um todo. Se você cria uma estrutura de acordo de fundadores ou de acordo de sócios que seja, isso começa a ser protegido e até mesmo responsabilizado caso aconteça isso, né, em alguma situação. É, por fim, a gente também tem alguns outros temas importantes que são questão de processos internos. Então, a tua empresa começou a tomar corpo, criar uma política de relação com clientes, uma política de relação com próprios funcionários interna, uma política de gestão, sabe? É uma política para que a sua empresa seja resguardada de atitudes que os teus funcionários tenham. Então, isso são coisas que são bacanas para pensar antes do teu negócio começar, tá? É, é necessário tomar esse conhecimento e esse pensamento prévio para entender o que aquele negócio vai se tornar e está se tornando no decorrer do tempo. Então, assim, é, nesse primeiro episódio, fiz questão de falar sobre a importância da governança, tá? Do alinhamento entre os sócios, o que é que cada um deve fazer, enfim, criar, e, e, e alguns outros pilares para começar uma boa estrutura e uma estrutura sólida de negócio, tá? É lógico que não é só isso, lógico que não é tudo. Eu quero trazer nos próximos aqui vídeos algumas reflexões sobre a parte de contratos, a parte de sociedade, principalmente, tá? Algumas cláusulas específicas, algumas coisas específicas que vão protegendo mais o teu negócio. Então, se você tiver alguma dúvida, joga aqui embaixo também nos comentários, acrescenta nos comentários o que você tem dúvida, o que você quer tirar de dúvida. Aqui embaixo também eu vou criar alguns links de comunicação entre a gente. Então, dentro dos vídeos, eu quero criar esse link de comunicação entre a gente para que você esteja sempre bem amparado, né, sobre a cada situação jurídica, empresarial dentro do seu negócio, tá? Então, você está pensando em abrir algum negócio, você já tem um negócio e quiser entender o nível de maturidade, pode clicar no link abaixo aí, que é um dos links que eu já quero começar a criar para que você tenha certeza de que está indo pelo caminho certo, tá? Além disso, a gente também tem que falar depois sobre as adequações burocráticas com o governo, perante, perante o governo com relação às tuas atividades. Então, a depender da atividade, tem uma adequação aqui ou ali, enfim. E eu espero que você tenha gostado. Esse é só um primeiro vídeo. A ideia é aprimorar, melhorar e crescer os conteúdos. E o que vocês quiserem, enfim, entenderem aí de conteúdo, estou à disposição. As minhas redes sociais também estarão aqui embaixo para você conectar e acompanhar. E é isso.
Até uma próxima. Muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like também. Compartilha com teus amigos, compartilha com empreendedores que você entenda que faz sentido. E é isso. Estou à disposição e até a próxima.